Olá, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar este vídeo que fala de uma questão interessante que muitas pessoas não sabem. Porque Jesus não foi para os judeus o Messias, ou seja, o Cristo, como é ensinado. Eu, como falei no primeiro vídeo, que eu passei 20 anos dentro do judaísmo. Antes eu era do cristianismo, e quando eu aceitei a questão de que Jesus não era o Cristo ou o Machia, como ensina os judeus, eu saí do cristianismo por causa disso aí. E vim para o judaísmo porque passei a desacreditar que Jesus não era o Messias e nem era o Salvador, como ensina o cristianismo. E por que não é? Muitas pessoas não sabem. Muitos cristãos não sabem, ficam dizendo por aí que os judeus rejeitaram Jesus, que mataram Jesus, que ele veio para os que eram seus e os seus rejeitaram, e aí os gentios, os não-judeus, aceitaram. Isso é o que ensina os evangelhos. No evangelho de João diz isso aí. Mas por que os judeus não acreditam que Jesus foi o Machia, o enviado de Deus? Porque na tradição judaica, o Machia, ou Messias, ele é alguém que é rei, que vem para governar. Porque há três tipos de Messias dentro do judaísmo. Neste caso, Messias quer dizer ungido. Então havia o Messias rei, o Messias sacerdote e o Messias sumo sacerdote. Então, quando a pessoa era ungido, o Machia, como é o sentido, ele era ungido para ser rei, ou sacerdote, ou sumo sacerdote. Então Jesus surgiu dizendo que ele era um Machia rei, que ele tinha sido ungido para ser rei. Só que ele veio e nos seus dias ele não governou, ele não cumpriu essa parte da profecia que diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, verso 5 e 6, que diz que o Machia seria um rei justo, um descendente de Davi, que sendo rei governará, fará prosperar, praticar a justiça e a retidão na terra. Que nos seus dias haverá justiça e retidão na terra. Então Jesus veio dizendo que era o Machia, ele não governou, morreu, foi morto pelos romanos, não governou, não trouxe paz e justiça para a terra nos seus dias, e aí a maior parte dos judeus não acreditaram que ele fosse o Machia ou o Cristo. Rejeitaram ele por causa disso, porque de acordo com a tradição judaica e com a profecia, o Messias ele não morre antes de governar. Ele tem que governar, nem que depois morra. Mas Jesus foi o contrário. Ele morreu antes de governar. Aí o cristão diz, não, ele não veio para salvar. Ele não veio agora exercer o seu reinado. Ele veio morrer para salvar. Depois voltará um dia para reinar. Mas só que a profecia judaica, da Bíblia judaica, não diz isso. O Machia não vem duas vezes. Ele vem uma só vez, de acordo com o ensinamento judaico. De uma vez e sempre. Vem de uma vez para salvar. E Jesus nada disso realizou. Então, o cristão começou a dar várias desculpas para querer tapar esse buraco, essa falha de que Jesus não foi o Machia, não governou e morreu antes de governar. E aí está essa demanda até hoje de judeu
contra cristão alegando que Jesus é o Machia, o judaísmo diz que o seu Machia não veio ainda, que Jesus é o Messias cristão, porque o Messias judaico não é alguém frouxo, não é alguém que vem para morrer, ou ser morto, ou passar por aquela humilhação que passou Jesus. Então, na tradição judaica, Jesus não é o Machia, pois ele não cumpriu as profecias. E, por outro lado, o cristianismo inventou essa questão de que o seu Messias, o Messias do cristão, nasceu de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porá o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas só que essa parte de Isaías 7,14 não se refere ao Machia, ao nascimento do Machia. Ali se referia à esposa do rei Acais. Se você estudar o contexto, você vai ver que ali é uma profecia para o rei Acais, falando a respeito da sua mulher, porque naquela época que foi dada aquela profecia, a mulher já estava grávida. Não ficaria grávida 700 anos depois, não, já estava grávida e ia dar à luz um filho. Então o cristão pegou isso aí, deturpou essa questão aí, e aí está espalhado, disseminado esse ensino que não é verdadeiro. Então, segundo a tradição judaica e segundo a Bíblia judaica, Jesus não foi e nem é o Machia. Por outro lado, os judeus ensinam que eles não precisam de outro Salvador, porque eles já têm um Salvador que é Deus. Pois na própria Bíblia judaica diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 8 diz isso: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Está lá no livro de Isaías 43, 8 ou 42, 8. Você pode conferir lá. Então, aí você fala, e hoje o que é que você acha, Alexandre? Eu acho que isso é lenda das duas partes. Acho hoje isso aí lenda das duas partes. Nunca vai haver esse Machia que vai governar o mundo, que vai subjugar os povos e que vai implantar a Torá dos judeus para todo mundo obedecer. Que essa é a vontade judaica. E esse é o ensinamento judaico, o ensinamento de toda religião, de dominar o mundo um dia e implantar a sua doutrina, e implantar o seu regime. Então, saiba disso. Jesus sim, Machia não. Ele não foi o Melech HaMashiach, ou seja, o rei ungido. Tá certo? Então, grave isso muito bem. Se você for conversar com um cristão, e se o cristão estiver ouvindo este vídeo aqui, saiba disso, que os judeus não aceitam Jesus como Machia por causa disso, porque ele não cumpriu as profecias messiânicas de governar sobre Israel. Ele morreu e não governou. O Machia não nascerá de uma virgem segundo os judeus. Aquela passagem de Isaías 7,14, o cristão deturpou, deu a sua interpretação para falar do seu Machia fracassado. E assim, irei gravar outros vídeos falando a respeito dessa questão religiosa de judeu versus judaísmo versus cristianismo.